Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos chegando aí à nossa última aula, né, de filosofia. Ainda ficaram, né, alguns assuntos aí de fora, né, para a gente comentar, mas eu vou estar passando, né, algum material extra para vocês, né, junto com os materiais aí dessa aula. Na aula de hoje, né, nós vamos falar aí sobre a filosofia pós-moderna, né, e dois filósofos, né, que contribuíram aí para o entendimento, né, da nossa sociedade, o entendimento, né, do ser humano aí no século XX, no século XXI. Né? Então, são duas grandes contribuições, tá? Mas antes, né, vamos falar um pouquinho aí, né, do que é essa pós-modernidade. Nós já começamos a falar, né, com a escola de Frankfurt, né, que foi a nossa última aula. Essa pós-modernidade não há um consenso, né, sobre esse conceito, mas ele surge, né, sobre os escombros, né, da modernidade. Aquela modernidade que surge ali com o iluminismo, né, com a ideia de que a ciência iria levar ao progresso, ao desenvolvimento, a uma igualdade, a um equilíbrio ali de forças, né, na nossa sociedade, onde que o homem conseguiria, né, ter o domínio, né, da natureza. E o que se mostrou aí no século XX foi que nada disso deu certo. Né? Nós tivemos aí muitas guerras, né? Nós tivemos aí muitos desastres ambientais, genocídios, a violência aumentou, as desigualdades, né, sociais aumentaram, a exploração do homem pelo homem, né, a questão, né, material, né, de poder das grandes empresas, né, das megas empresas, elas praticamente assumiram, né, o monopólio de poder dentre as sociedades, né? Então, tem alguns estados, né, que são controlados por essas mega corporações, né? Então, assim, nada é muito, né? Muito forte dizer, né? Mas grande parte aí, né, das expectativas, né, que tinham no período da modernidade, né? Antes aí, principalmente das grandes guerras, foi destruído. Então, aquele saber tradicional, aquelas bases teológicas, né? Aquelas crenças, aqueles dogmas, né? Eles foram sendo destruídos aí, né, com o passar, né, do século XX. Tá? Então, a pós-modernidade é uma época de incertezas, né? É uma época onde que não é capaz, né, a gente não consegue definir, né, muito bem, né, o que é essa pós-modernidade, porque ela ainda está em construção. Às vezes, lá na frente, né, a gente consegue, né, dar um nome para esse período, né, em que nós estamos vivendo, principalmente aí, né, na segunda metade, né, do século XX, do século XX, né, 1950 até os dias atuais, né? Talvez lá na frente, mas aqui, né, na nossa realidade ainda não conseguimos, né, definir muito bem essa época. Por isso que é uma época, né, nós temos aqui, né, muitas ideias sem certeza do que é correto ou não, tá? E aí nós temos, né, alguns principais pensadores modernistas. Um deles nós vamos falar na aula de hoje, que é o Michel Foucault, tá? E nós temos outros aí, o Jacques Derrida, né, o Jean Baudrillard, né, e o Lyotard, né, que também é um grande conhecido aí pós-modernista. Essa introdução aqui eu passei na apostila para vocês, né? Tá bem semelhante, então vale, né, a leitura, né, para ficar mais completinha aí a compreensão, né, do que é essa, né, chamada aí pós-modernidade, tá? Então, diante dessa fraca esperança aqui, né, quanto ao futuro da sociedade, né, devido a todos esses eventos, né, que passamos aí durante o século XX, né, de destruição, de desigualdade, né, que surge esses pensadores, né, surgem aí com novas análises, novos olhares para a nossa sociedade. Então a filosofia ela se mistura muito com o campo social, com o campo político, né, nesse período aqui da pós-modernidade, né, mas também amplia-se para o campo das artes, né, o campo ali científico. Então,
né, como eu tinha falado na aula de Frankfurt, a filosofia ela vai deixando mais de lado o campo metafísico, né, para se preocupar com mais questões éticas, com questões morais, né, dentro da nossa sociedade, né? Então tenta analisar aí a questão aí dessas megacorporações, né, do capitalismo, né, de como que ele influencia a nossa sociedade, tá? E essa pós-modernidade ela está, né, mais voltada para, né, o Ocidente, né, do que o Oriente. Apesar de que com o processo, né, de globalização, isso tenha esse espectro, né, Oriente e Ocidente, ele tenha, né, a tendência de diminuir cada vez mais, tá? Principalmente, né, com o fracasso, né, do socialismo. A gente sabe aí que o socialismo não deu certo, né, em praticamente nenhum país, né? São pouquíssimos ali que tem, que podem ser chamados ali de socialistas, de comunistas ali, que a gente tem algum ponto ou outro ali, né, de sucesso. Então, diante desse fracasso, né, realçado ali com a queda, né, do Muro de Berlim, que nós temos aí a ascensão, né, o fortalecimento aí, né, do capitalismo e, né, dessas questões materiais, onde que vai ficar mais realçada as desigualdades, né, entre as pessoas, né, desigualdade social. Então, sem expectativas de melhoras, né, desse futuro aí incerto, um futuro líquido, né, como diz o Zygmunt Bauman, né, que a gente estudou em sociologia lá no ciclo 2, né? Então o Zygmunt Bauman ele adentra aqui, né, dentro da pós-modernidade, né, na questão de tempos líquidos, né, de amores líquidos, né, que é tudo muito passageiro na nossa sociedade, né, que é tudo muito rápido, né, aquelas tradições, aquelas certezas, né, mais sólidas, né, que foi construída ali, né, no início do século XX, final do século XIX, elas vão se transformando muito mais rápido, né, na nossa sociedade. E a tecnologia, a ciência, ela contribui muito para, né, que isso aconteça, né? Então nós não temos certezas, né, do que vai ser, né, no futuro, né? Nossa sociedade se transforma muito rápido. Se a gente pega os 120 últimos anos aí, da nossa sociedade, nós tivemos mais descobertas, mais progresso científico, mais mortes também, né? Tivemos mais praticamente tudo do que os 2000 anos de histórias aí que nós temos aí, né? Desde o nascimento de Jesus Cristo, tá? Então, assim, é uma época que está que age, né, de forma muito acelerada, né? Que as transformações são muito rápidas, tá? Então, os modernistas eles passam a olhar para a vida social, né? As relações de poder, né, que são estabelecidas dentro da nossa sociedade, né? O controle que o Estado moderno, né, tem sobre os cidadãos, né? Compreender as organizações desses cidadãos aí dentro dessa sociedade, tá? Então, todo o conhecimento que era obtido, né, em partes, fragmentado, buscando capturar detalhes deixados de lado, visando ir de encontro ao respeito pelo próximo. Então, essa é a intenção aí, né, desses pós-modernistas, né, desses filósofos aí, tá? É tentar compreender o nosso papel dentro da sociedade, a vida social, né, dentro aí, né, de cada sociedade. E aí nós vamos falar sobre o Michel Foucault, né? Nasceu aí e morreu no século XX, né? Morreu em 1984, vítima aí de um câncer, né? De um tumor maligno. Tem uma vasta obra, né? Então aqui a gente vai falar de dois conceitos principais, né? Trabalhados aí pelo Michel Foucault, que é o de vigilância e, né, e punição, né? Que é a questão da sociedade em si, né? Não só do Estado, mas de toda a sociedade, de estar sempre vigilante uns, né, sobre os outros. E essa vigilância, né, ela serve aí para normatizar, né, as pessoas, para que as pessoas, né, sigam determinados comportamentos esperados, né, por aquela sociedade, né, o que ele chama também de sociedade disciplinar. Então, por conta de uma vigilância, nós temos aí uma sociedade disciplinar.
né? Então, esse é o padrão que iniciou em algumas instituições, né, com determinados recursos semelhantes, né, mecanismos semelhantes, como escolas, prisões, hospitais, né, que têm regras ali até parecidas, apesar de serem instituições bem diferentes, e a questão do poder, né? E aqui ele abrange, né, o poder para além daquele exercido pelo Estado, né? Então ele dá essa quebra, né, do poder que vem da lógica ali marxista, né, das relações de poder, né, entre o Estado detentor ali, né, do poder e o proletário, né, os cidadãos que são os dominados, né, mas ele vem trabalhar a questão, né, do micropoder, né, que é as relações de poder entre os próprios cidadãos, entre os próprios grupos sociais, né, dentro do Estado, a relação do homem com o homem, da mulher com a mulher, entre os irmãos, né, entre as pessoas dentro de uma empresa, e vai falar aí que todos nós estamos, né, dentro de uma rede de poder, né, por isso que ele vai, né, trabalhar o conceito de microfísica, né, do poder, que é tema de um dos seus livros, que é o título de um dos seus livros. Essa microfísica do poder é que ela está presente em todas as pessoas, né? O poder ele é exercido, né? E todas as pessoas exercem um poder ou sofrem um poder. É uma relação que não tem como a gente desvincular, né? Não tem como eu falar, né? Deixar de abandonar esse poder, falar assim, eu não quero mais exercer esse poder, né? Você vai estar sofrendo outros tipos de poderes, tá? Então, né, só situando aí um pouquinho, né, o Foucault, ele é um francês, né, vem aí de uma família de médico, apesar dele não ter exercido a medicina, né, vários dos seus estudos vão para esse campo, né, estuda filosofia aí, se torna professor, publica vários livros, né, então tem uma obra aí bem vasta, é, e é um dos filósofos, né, contemporâneos, apesar dele não se considerar aí um filósofo pós-modernista, né, ele é encaixado, né, nesse conceito aí, né, por outros filósofos, tá? E as suas obras, né, ajudam, né? Não tem como a gente estudar, a compreender, tentar compreender, né, a nossa sociedade atual, né, sem estudar aí as obras, né, de Foucault, tá? Ele não foca as suas obras, né, no campo educacional, mas a gente vai ver aqui que essas obras dele contribuem muito para a gente entender, né, para a gente pensar aí o modo com que a educação é feita, né, principalmente, né, no ambiente, na estrutura, né, dos colégios, né, das salas de aulas aí, tá? Então, apesar dele não focar no campo educacional, ele contribui para uma outra visão, né, do campo educacional, do modo como que a educação, né, funciona na nossa sociedade aí atual. Aí aqui alguns dos seus livros, né, só alguns, né, como eu disse, tem muito mais, e os dois que nós vamos trabalhar aqui na aula de hoje, que é o Vigiar e Punir e o Microfísica, né, dos Poderes, não estão aqui, né? Então nós temos aí a doença mental e psicologia, o nascimento da clínica, as palavras e as coisas, uma arqueologia das ciências humanas e a arqueologia do saber. E aí, né, nós vamos começar a falar sobre essa sociedade disciplinar, né? Essa sociedade aí que está sempre vigiando, né? Está sempre com uma vigilância, né, sobre as pessoas, né? Sobre tudo, né? É um grande Big Brother, né? Enquanto a gente está sendo vigiado, a gente, né, a gente sofre uma coerção, a gente tende a seguir normas, né? Você não descumpre, né? A tendência de você descumprir uma regra, né? De você descumprir uma norma, enquanto você sabe que você está sendo observado, é mínima, né? As pessoas tendem a cometer, né, infrações quando, né, elas acham que ninguém está olhando, tá? Então essa é uma das capacidades das intenções, né, desses estados modernos, né, de ter uma vigilância, né, constante sobre as pessoas, ou pelo menos, né, dá a entender que tem essa vigilância constante,
né, para que as pessoas, né, sigam as normas, né, sigam condutas esperadas por aquela sociedade, tá? Então, cria-se aí uma sociedade disciplinar. E os novos saberes, né, que surgem com a modernidade, eles entram, né, nesse campo aí de disciplinar as pessoas, né? Surgem aí como novos dispositivos de disciplina, né? Aí vem aí a biologia, a medicina, né, a economia política, a psiquiatria, né, a história, né? Cada campo do saber tem uma palavra final, né? Tem a palavra ali de um especialista que acaba moldando, né? Que acaba nos conduzindo a uma forma de agir, né? Vide, por exemplo, a pandemia, né, em que nós estamos, né, vivendo. Muitas das nossas ações estão pautadas sobre o quê? Sobre comportamentos indicados ali pela OMS, né, pela Organização Mundial de Saúde, né? Então, se os médicos dizem que eu, né, não posso sair de casa, eu vou evitar sair de casa, né? Por conta desse saber, né? Ele tem mais saber nesse campo do que eu. Então, me resta, né, obedecer aquele, né, saber sobre, se eu não obedecer, né, corre o risco, né, de eu sofrer uma penalização, né? Às vezes até uma penalização individual, não precisa ser uma multa, né? Mas em muitos casos, né, estavam sendo multadas as pessoas, né, que saíam sem máscara, né? Enfim. Então, nós temos essa lógica, né? A palavra, né, de um historiador que vale muito, né, sobre determinados temas históricos, mais do que uma pessoa que não estudou, né? Às vezes uma pessoa nunca estudou, se debruçou sobre livros ali de história, sobre arquivos, documentos, depoimentos de pessoas, né? E vão e relativizam, por exemplo, né, o Holocausto, relativizam, né, o que aconteceu ali durante a Segunda Guerra Mundial, né? E não tem nenhum estudo sobre aquilo, né? E acabam, né, tentando, né, de desmerecer quem estudou, né, sobre aquilo. Então, essas pessoas, elas acabam, né, tendo uma palavra final e exercendo, né, um certo poder, né? Um poder aí que tem como, não como objetivo, mas acaba, né, disciplinando essa sociedade, né, moldando ali os comportamentos, né, a forma de pensar até das pessoas, tá? E aí um desses poderes disciplinares, né, ele tem como alvo, né, o que? Transformar as pessoas, né, em corpos dóceis, né, e úteis. Né? O que significa? Significa transformar aquelas pessoas e incorporá-las à sociedade, né, que elas sejam aceitas na sociedade com o seu, que ela tem um comportamento aceitável pela sociedade, tá? E isso parte principalmente aqui, né, na escola. A escola é que começa a moldar essas pessoas, né, esses jovens aí, para serem encaixados, né, na sociedade. A forma com que eles devem agir, a forma, né, com que eles devem, né, pensar, né, tudo isso daí é meio que moldado, né, na escola. Então, as escolas produzem, né, corpos dóceis, tá? E, né, dos pontos aí, né, dos poderes exercidos aí por essas instituições, tá? Tem como alvo, então, o corpo individual, né, com o objetivo de produzir corpos dóceis e úteis, né, corpos que vão produzir algo para aquela sociedade. Né? Então, você não quer produzir alguém que vai ficar às custas, né, do Estado. Você quer transformar uma pessoa que vai contribuir com algo para, né, o Estado, seja, né, um trabalho braçal, né, seja um desenvolvimento intelectual, mas que de alguma forma, né, contribua para, né, o desenvolvimento ali do Estado. Tá? E as estratégias utilizadas e os recursos, né, tanto em sala de aula, né, quanto em outras instituições, elas são bem semelhantes, né, em outras instituições, como por exemplo prisões, fábricas, escolas, quartéis, hospitais, né, são bem semelhantes. Inclusive, né, no seu livro Vigiar e Punir, o Foucault ele começa, né, descrevendo
né, essa questão aí de um comportamento, de uma vigilância constante, né, dentro de uma prisão, né, de uma prisão ali, né, no século XIX, né, uma prisão, né, mais de séculos anteriores, o século certinho eu não sei, que vão utilizar de recursos aqui, né, de uma vigilância hierárquica, né, de uma vigilância, né, que é conhecida aí como panóptica, né? Que é pan vem de tudo, né? E óptica vem de visão. Que você tem uma visão ampla, né, de toda a sala de aula, que você tem uma visão ampla, né, de toda a cadeia, que você tenha, né, uma visão, né, de todos os quartos ali, né? Que, quanto mais, né, você tiver uma visão do ambiente, né, mais, né, você consegue, né, sancionar, né, você consegue, né, punir pessoas que estejam fora, né, das normas de conduta. Então, as estratégias, né, são bem parecidas, né, nesses ambientes, né, pouca conversa, um comportamento que você deve ter nesses ambientes, um horário controlado, né? Nós temos aí dentro de uma sala de aula, né, dentro de uma escola, sinais ali, né, que vão indicar o que você deve fazer em cada sinal, ou qual matéria que vai ser, né? O horário de intervalo, o horário de ir embora. Dentro das prisões nós também temos, né, esses horários, né? O horário de sair, né, para o pátio, o horário de comer, o horário de dormir, né? Pouca conversa, como eu disse, no hospital, né, tem os horários certos ali de visita. Então, essa pouca comunicação, esse controle rígido, né, do tempo, esse espaço, né, fixo ali, né, do corpo, tudo isso faz parte aí, né, de um poder exercido aí para transformar essas pessoas, né, para produzir corpos, né, dóceis. E a gente pega essa imagem aqui, né, de uma escola, provavelmente aí, né, do início da década de 50, por 40, né, que é muito semelhante a uma escola hoje em dia, né? Então a gente vê que esse formato, né, de vigilância, esse formato escolar, educacional, ele não sofreu, né, quase nenhuma transformação aí ao longo do tempo, né? Então é um sistema aí que precisa, né, de transformações, né? É um sistema aí muito atrasado ainda. Então, olha, para Foucault, a punição e a vigilância são mecanismos de poder utilizados para docilizar e adestrar as pessoas para que essas se adequem às normas estabelecidas nas instituições. Então, como, né, eu disse para vocês ali, de produzir corpos dóceis, né, que são pessoas que vão se adequar às normas ali das sociedades, né, que a sociedade espera. Né? Então, sempre essa questão da vigilância, né, e da punição. Então, uma criança, por exemplo, se ela sabe que o professor está olhando para ela ali, um aluno, ela, né, não vai fazer uma cola, né, por exemplo. Ela vai tentar colar quando ela vê que o professor não está olhando, né? E caso seja pego ali com uma cola, né, tem uma punição por isso, né? Vai tirar 0 na nota, enfim, né, tem alguma punição, vai levar para a diretora. Então, são todos mecanismos, né, que fazem com que aquele aluno se adeque à norma da instituição. E o mesmo acontece com os cidadãos, né? Por que nossa sociedade, né, cada vez mais tem câmeras, né, de vigilância, né? Nós temos as leis, né, escritas aí para a gente saber mais ou menos, né? Então, se eu cometo algum tipo de infração, né, eu tenho uma noção do que pode acontecer comigo, né? Já tenho uma noção ali, porque já está escrito, né? Então, essa vigilância é uma tecnologia de poder que incide sobre os corpos dos indivíduos, controlando seus gestos, suas atividades, sua aprendizagem, sua vida cotidiana. Então, enquanto a gente estiver sendo vigiado, né, a gente tem essa coerção, né, a gente sofre essa coerção aí, né, do Estado, né, principalmente, né, mas sofre a coerção de toda a sociedade, né? É o vizinho que pode estar olhando o que você está fazendo, é uma pessoa que está passando na rua, é uma câmera, né, de vigilância, né? Então, tudo isso daí molda o nosso comportamento. E aí tem um livro, né, muito bacana para a gente
para me indicar para vocês, não sei se vocês já leram, que é o livro do George Orwell, né, que é 1984, né, que fala aí, né, de como se fosse um grande Big Brother, né, que todas as pessoas têm uma câmera, né, que vai atrás delas, né, olhando ali o que elas estão fazendo. Inclusive tem alguns filmes também, né, nesse sentido aí também de vigilância, tá? E aqui, né, uma imagenzinha, né, de um comportamento, né, que é muito típico, né, das instituições escolares, né, de que é moldar, né, o pensamento. As instituições escolares, elas tendem a tratar os diferentes, né, como iguais, né, elas querem que todo mundo saia como igual, saia, né, normatizado ali. E isso é muito difícil, né, porque a gente sabe que cada pessoa, né, tem um ritmo de aprendizagem diferente, né, tem uma vivência diferenciada, né? Então, essa imagem aqui serve bem para a gente refletir, né, como que essas instituições agem, né, sobre as pessoas, né, transformando aí elas em corpos dóceis. E aí tem aquele clipe, né, do Pink Floyd que fala bem disso daqui também, né? Vou colocar para vocês nos nossos materiais aí dessa aula. E aí, né, a questão aí do saber e poder, né, que eu já comentei um pouquinho com vocês, né, de que cada disciplina trata, né, de um assunto respaldado aí no saber científico. Então, aos especialistas é garantida a última palavra sobre o saber que dominam. Médicos, engenheiros, pedagogos, advogados, né? Então, eu posso até saber um pouquinho ali, né, de lei, mas se eu não sou um advogado, não sou formado em direito, né, eu vou recorrer, em última palavra, a alguém que estudou, né, sobre o direito. Né? Eu posso ler um pouco sobre medicina, né? Mas em último caso, né, se eu não sou formado em médico, é a palavra, né, daquele médico ali que vai valer. Eu vou seguir as orientações que ele me passar. Tá? Então, né, tem essa relação aí, né, do saber e poder, né? E isso vem, né, nessa modernidade, né, de que cada pessoa, né, detém um poder ali na sua área de conhecimento. Então pode ser que uma pessoa ela exerce um poder em um campo, mas esteja sujeita, né, ao poder aí em outro campo, né, ao poder aí de outros, tá? Então o poder ele deixa de se concentrar em um único centro, difundindo-se por toda a sociedade. Então, a preocupação do Foucault não é aquele poder exercido ali pelo Estado, né, como um poder soberano, né, mas está aí nos micropoderes, né, nessas relações de poder entre as pessoas. E aí, né, dos tipos de poderes, né, que o Foucault trabalha é a questão do biopoder, né, que é o poder que advém aí, né, da medicina, né, da biologia, que assume um papel, né, político, tá? Como eu já disse até para vocês aí, né, na questão da pandemia. Olha, em sociedades complexas é fundamental que todos sejam racionalmente classificados e controlados. E de que forma, né, que o Estado vai fazer isso, né, com pessoas, né, tão diferentes? Ele vai se utilizar aí, né, desse biopoder. Então, olha, o biopoder se dirige às massas, ao conjunto da população e ao seu habitat, né, natalidade, longevidade, a mortalidade. Então, quando a gente fala, né, de estatísticas, né, de censos, são meios aí, né, para a gente ser alertado, né, da situação em que estamos vivendo, né, para a gente ser medido, né, para a gente ser controlado. Né? Então, se está tendo uma alta taxa de natalidade, né, acende uma luzinha vermelha lá no estado, né, que isso pode ser problemático, né, para a sobrecarga aí, né, das instituições educacionais, de saúde, né? Então tem que haver, por exemplo, um controle de natalidade. O estado ele tem que fazer isso, né? Como acontece, por exemplo, né, lá na China, né, devido à superpopulação. E aí o Estado começa a aplicar, né, políticas de natalidade, né, aí vem de higiene pública, de uso de camisinha, né, aí de vacinação, de matrícula de filho na escola. São exemplos aí né, de como que essa ciência, né, esse biopoder, ele influencia aí na vida dessas pessoas, né, na vida de todos os cidadãos, né, de como o Estado ele mostra, né, o seu poder, né, diante dessas pessoas.
Bom, gente, então aqui a gente, né, falou um pouquinho aqui sobre essa vigilância, né, como forma aí de moldar, né, de normatizar as pessoas dentro de uma sociedade, tá? Essa vigilância ela é constante e ela não pertence apenas ao Estado, né, mas a todas as pessoas, né? E a essa questão do poder, que também, né, não pertence só ao Estado, né, mas pertence também, né, em todas as pessoas, né? O poder ele é praticado, né, por todas as pessoas, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho aí sobre Freud, né? O Freud ele não era um filósofo, tá? Né? Ele era aí um médico, né? Um psicanalista, mas ele, né, tem uma contribuição muito grande, né, para o entendimento do ser humano, né? A partir aí dos estudos de Freud, né, que o olhar, né, sobre o ser humano ele muda aí, né, no século XX. Tá? Então, era um cara aí muito polêmico, né, no seu tempo e continua sendo, né, até os dias de hoje aí, né, os seus trabalhos, né, e molda aí, né, toda a psicologia, né, não tem como você fazer um curso de psicologia sem, né, conhecer Freud, tá? Inclusive tem uma série na Netflix que chama Freud, né, que também indico aí para vocês. Eu não cheguei a ver ela, mas me disseram, né? Tá na minha lista, né? Mas me disseram que é muito boa, né? Fala um pouquinho aí mais, né? Da vida, né? Pessoal aí, né? Do Freud, né? Dos seus problemas familiares, né? Ele é um alemão, né? Mas que viveu a maior parte do tempo ali, né? Em Viena. Ele teve, né, que sair também, né, ali da Alemanha ali, né, por ser de origem judaica, é, no período ali, né, da Segunda Guerra Mundial, e ele falece, né, em 1939, né, logo no início aí da Segunda Guerra, né, em razão aí de um tumor maligno. Lembrando aí que, contextualizando, né, o tempo em que o Freud viveu, ele a questão, né, sexual, ela era muito reprimida, né? O que ainda na nossa sociedade ainda é muito, né? Mas ali a gente pode imaginar o quanto era, né? O sexo só depois do casamento, o prazer sexual feminino, né, era algo abominável, né? As mulheres elas não poderiam, né, ter esse prazer sexual, né, se tocar, enfim, isso era tido ali, né, como loucura, né, como punição. Então essa questão, né, da igreja, ela tinha um controle, né, de reprimir as pessoas aí, e esse controle aí, né, sobre essas pessoas acabavam, né, provocando, né, muitos comportamentos aí de ansiedade, de histeria, né, muitos problemas psíquicos, né, sobre essas pessoas, porque um dos pontos, né, que o Freud ele vai trabalhar é a questão de que você deve, né, compartilhar, né, colocar para fora coisas ali, né, do seu inconsciente, né, coisas que você está pensando, né, dessa forma ali é como se fosse uma sangria, né, de você tirar algo ruim, né, que está martelando na sua cabeça, né, e você se sentir mais aliviado, né. Não sei se alguns de vocês já foram nem algum psicólogo, né? Mas muitas vezes a gente vai e né, despeja aquele monte de coisa, né? E depois sai dali até um pouco mais aliviado, né? Assim, opa, ou então conversar com um amigo mesmo, né? Tipo, colocar para fora. Então, quando você é reprimido, quando você não é escutado, né? Quando esses seus desejos, né? Que fazem parte, né? Da sua natureza são sufocados, muitas vezes, né? Pode ocasionar em problemas, né, psíquicos, né, problemas aí de saúde. Então, um dos pontos fundamentais, né, dos estudos de Freud é a questão aí da existência de um inconsciente, né? Nós temos um inconsciente lá no fundo, né, que nós não conseguimos acessar, mas que vira e mexe, né, ele sobe, né, ele vem à tona, ele submerge, né, esse inconsciente, alguns pensamentos que estão lá no fundo. Uma dessas questões, né, desse inconsciente se manifestar é por meio dos sonhos, né? Às vezes a gente tem um sonho tão estranho, você fala assim, nunca vi isso,
mas é a sua mente que molda, né, alguma visão, né, que você às vezes nem lembra de ter visto, né, algum relance, né, mas que aquilo ali fica na sua mente lá no fundo, né? Então essa existência do inconsciente aqui é um dos pontos, né, fundamentais aí, né, do estudo aí do trabalho de Freud, tá? Então, olha só, Freud concluiu através da experiência realizada com o Charcot e principalmente com a de Breuer, né, foi um parceiro seu aí de estudos, né, que se apenas considerarmos o consciente, não é possível compreendermos certas patologias ou comportamentos humanos. Então, muitas vezes o nosso comportamento ele vem aí de algo inconsciente, tá? Um dos pontos aí, né, do inconsciente é os chamados ato falho, né, que depois até comento um pouquinho mais para vocês, né, que é quando você pensa, né, em algo e diz outra coisa, né? Você está numa sala de aula e você vai chamar o professor, em vez de você chamar o professor, você chama de pai. Opa, é um ato falho, né? Você cometeu um ato falho ali, não era isso que você queria chamar, né? Mas às vezes tem alguma relação, né, sua, né, com aquele professor de proximidade, enfim, né, que acaba, né, você visualizando uma figura paterna, né, sobre ele. Então pode provocar aí alguns atos falhos aí, né? Então, para compreendermos os seres humanos, temos que admitir a existência de um inconsciente, né? E o que é esse inconsciente? Né? São as zonas psíquicas aí constituídas de desejos, pulsões, tendências, recordações recalcadas, né? Ou seja, reprimidas, né? Às vezes a gente tem alguns desejos, alguma coisa assim que é reprimido, né? Por nossa própria mente, né? Pelas normas da nossa sociedade que a gente fala assim, opa, não posso manifestar, né, esse desejo aqui, então tenho que reprimir, tenho que guardar aqui só para mim, né? Fundamentalmente de caráter sexual. Então, a questão do desejo sexual, né, da sexualidade para Freud, ela é muito importante, né, porque ela molda todo o nosso comportamento. Mas aí, o desejo sexual, né, essa sexualidade, né, ela não está restrita apenas aos órgãos genitais, né, mas o sexual está em tudo aquilo que dá prazer, que é momentâneo para nós. Então, o próprio sabor ali de uma comida, né, de você apreciar aquilo ali, né, de ser saboroso, né, de te dar prazer, né, de uma bebida, tá relacionado a esse sexualismo, tá? Então, desde o nascimento, né, o Freud explica, né, que nós buscamos esses desejos sexuais, tá? Mas então, tendo em mente que desejo sexual não significa apenas os órgãos, né, genitais, né, apenas pelo prazer sexual, tá? Mas sim em qualquer parte do corpo que a gente possa sentir prazer, né? São coisas momentâneas. E aí, né, nós temos duas interpretações do psiquismo humano, né, segundo Freud, né? A primeira, né, tópica, e a segunda, né, tópica. A primeira tópica recorre à imagem aqui, né, do iceberg, né? O consciente é aquilo que a gente meio que consegue lembrar, né? A gente consegue resgatar lembranças, né, algumas memórias, pensamentos, percepções, os raciocínios, né? É a pontinha ali, né, do iceberg. Mas, né, nós temos aí o inconsciente, né, que é aquela zona profunda, essa que a gente não consegue acessar, né, quando a gente quer, né? São essas pulsões inatas, medos, né? Muitas vezes a gente sabe que tem pessoas que têm diferentes medos. Ah, eu tenho medo de altura, mas não tenho medo de água. Ah, já outra pessoa tem medo de água, mas não tem medo de altura. O que que explica isso? Né? O que que explica esses medos? O que que explica esses gostos? Às vezes é alguma vivência, né? Às vezes é alguma coisa da infância ali que você caiu, né, e você nem lembra, né, caiu de um degrau de uma escada ali e isso daí te marcou, você tem medo de altura, mas você, né, nem se lembra, né, do que foi isso, né, né, de onde que aconteceu. Às vezes foi apenas um ensinamento ali, né, de sua mãe, assim, ah, não, né, vai cair daí, isso te marcou, dependendo da forma com que falou. Enfim, né, são coisas que ficam, né, em nosso inconsciente, desejos, né, pulsões agressivas,
tá? E que muitas vezes, né, a gente nem percebe que estão sendo manifestadas, tá? Então, o inconsciente é uma zona de psiquismo muito maior por comparação ao consciente e exerce uma forte influência no comportamento, né? Então, quando a gente às vezes tem algum comportamento, né, que é estranho, o pessoal fala assim, Freud explica, né? Porque ele explica aí que o inconsciente exerce uma forte influência no nosso comportamento. Então, ao consciente é possível aceder através da introspecção, tá? Então, por meio ali dessas interpretações do inconsciente, é capaz, né, de se manifestar aí no nosso consciente, tá? Os materiais inconscientes não são acessíveis através da autoanálise, tendem a tornar-se conscientes. Então, não é por nossa vontade que esses materiais, né, o que está no inconsciente vai se manifestar, não, tá? Ele tende a se tornar consciente. Há uma censura que impede o acesso às pulsões e desejos inconscientes, recalcando-as, né? Então, essa censura vem em grande parte das normas da sociedade em que a gente vive. Tá? Se a gente vive numa sociedade aí que condena a poligamia, mesmo se eu tiver desejos ali poligâmicos, né, eu vou ser censurado a não comentá-los, né, a não expô-los, né, vira um tabu, né, a questão aí dos tabus, né, é exatamente isso, vem aí da censura. Muitas pessoas, né, têm, né, determinados desejos e não expõem, não se manifestam, então vão procurar, né, lugares sigilosos onde que elas possam manifestar esses desejos, né, essas pulsões, tá? Por quê? Esses desejos são censurados e são recalcados, né? Então essas normas, né, que são impostas aí pela sociedade, né, elas acabam oprimindo essas pessoas e isso acaba gerando, né, uma ansiedade, né, problemas psíquicos, né, sobre essas pessoas, tá? Uma cobrança quando a gente tem uma cobrança extrema, né, sobre uma pessoa, de passar numa prova, né, por exemplo, né, algumas pessoas não vão passar, né, infelizmente, né, por exemplo, no Enem, né, não tem vaga para todo mundo, então alguns não vão passar, mas tem uma cobrança, né, sobre elas de que tem que passar, né, de que tem que passar, senão, né, a vida não tem mais sentido. Aí, e se essa pessoa não passa, o que acontece com ela? Ela vai entrar numa crise de ansiedade, né, do que vai ser a vida dela agora para frente, né, que ela esperava passar e não passou, tá? Então, né, a sociedade, ela, né, tem esse poder, né, de censurar, né, tem essa característica de censurar as pessoas, né, esses desejos, esse pensamento, né, determinados comportamentos. E o recalque é o que eu falei com vocês, né, que é o mecanismo aí de defesa que devolve ao inconsciente os materiais que procuram tornar-se, né, conscientes. E esse recalcamento, muitas vezes, ele vem aí de normas, né, dentro da sociedade em que o sujeito vive. E a segunda tópica, né? Então a primeira é consciente e inconsciente, e a segunda é de que no psiquismo, né, humano aí, né, a nossa mente ela é constituída de 3 zonas. O id, que é a zona inconsciente primitiva, né, a zona aí instintiva, da qual, né, se forma o ego e o superego. E ela rege pelo princípio do prazer. Se a gente, né, deixasse levar aqui apenas pelo id, a gente fazia tudo que a gente, né, gostaria, tudo que dá prazer a gente, né? Comia à vontade, né? Andava pelado se quisesse, enfim, fazia tudo aquilo que te dá prazer mesmo, né? Seríamos animais, né? Se a gente deixasse seguir aqui apenas pelo id. Aí, né, do id surge-se, né, o ego e o superego. Tá? O ego é a zona fundamentalmente consciente, que se forma a partir do id, rege pelo princípio da realidade. Né? É o mediador entre as pulsões inconscientes e as exigências do meio, do mundo real. Então, o ego é aquilo racional que eu tenho que ter para viver numa sociedade, para me não deixar de ter prazer. Né? Então, né, na minha vida, preciso de alguns prazeres, né? Eu quero ter alguns prazeres. Então o ego vai mediar nesses prazeres para não deixar eu me
afogar nesses prazeres e vai, né, controlar aqui também, né, vai expulsar um pouquinho aqui o superego, né, que vai me impedir, né, de ter esses prazeres aí por conta de normas sociais, né? Então, tem um padrão de beleza, né, um corpo magro ali. Ah, mas eu quero comer um hambúrguer. Então, veja bem, eu vou comer um hambúrguer, não vou comer 3 hambúrgueres, né? Mas não vou deixar de comer aqui apenas por conta, né, de uma questão de um padrão que a sociedade impõe, né? Então, o superego, ele tende a ser ali, né, a pessoa que vai seguir todas as regras, tudo aquilo que a sociedade impõe, tá? Que vai ser interiorizado ali para nós. É o superego, né, que tende até a provocar aquele recalcamento ali, né, em manifestações, né, de pulsões sexuais, né, de desejos, de prazeres ali do id. Então nós temos esse equilíbrio, né, entre o id, o ego e o superego. O ego mediando aqui essas duas zonas. Quando uma delas, né, age, né, com uma maior força, né, sobre o ser humano, aí nós temos aí problemas psíquicos, né, problemas aí disfuncionais, né, que não vão se adequar àquela sociedade ali, tá? E aí a questão da sexualidade, né, eu já comentei um pouquinho com vocês, né, não está associada à genitalidade, né, aos órgãos genitais, corresponde ao prazer que tem origem no corpo e suprime, né, a atenção. O desenvolvimento da personalidade processa-se numa sequência de estágios psicossexuais. Aí, né, eu não coloquei aqui para vocês, mas o Freud explica, né, que, se não me engano, de 0 a 3 anos, né, nós temos aí a fase da boca, né, da criança, que a criança quer levar tudo à boca, né, quer conhecer as coisas pela boca. Depois dos 3 aos 5 anos tem a fase anal, né, que está aprendendo ali, né, a criança está aprendendo ali a fazer cocô na cadeirinha, né, tem algumas explicações. Depois vem a fase genital, onde que ela se reconhece, né, com seus órgãos genitais, diferente de menino e menina, e por aí vai, né, aí cada vez mais acentua-se, né, no prazer ali, de todo o corpo. Então começa em algumas zonas, né, que dão prazer ali a pessoa, né, e isso daí depois, né, estende-se a todo o corpo, né, em todas as zonas erógenas aí, né, do corpo. E o Freud, né, tem algumas técnicas, né, algum método aí, né, de sua investigação. Para explorar aí, né, o inconsciente, né, ele utiliza aí de algumas técnicas, principalmente aí a questão do divã, né, onde que o paciente ele senta, né, ele deita ali no divã, né, no sofá, e ele comenta, né, seus sonhos, né, comenta coisas ali da sua vida, e por meio, né, da sua linguagem, do seu comportamento, se a pessoa está muito emotiva, se a pessoa está, né, com dizeres agressivos, né, o Freud, ele, o psicólogo, né, o psiquiatra ali, ele acaba fazendo associações, né, da vida daquela pessoa, né, passando a compreender melhor, né, sobre ele, sobre a interpretação dos sonhos, né. O Freud ele trabalha muito com essa questão da interpretação dos sonhos, por conta do inconsciente, né, que é manifestado muitas vezes aí, né, nos sonhos. Então ele tem a técnica aí das associações livres, né, que no decorrer desse procedimento que se manifestam resistências, desejos, recordações e recalcamentos inconscientes e que o analista procurará identificar e interpretar, né? Então vem aí muito, né, dessa questão aí de interpretar, né, os comportamentos, né, do paciente. A interpretação dos sonhos, segundo Freud, o sonho seria a realização simbólica dos desejos recalcados, né, distinção entre conteúdo manifesto do sonho e conteúdo latente. Cabe ao analista dar-lhe um sentido interpretando aos sonhos, né, narrados. Essa questão aqui da interpretação dos sonhos, né, não preciso nem adentrar muito a fundo, mas tenho certeza que cada um de vocês aí, né, já tiveram sonhos
que vocês gostariam de ter, né, na vida real, né? Na vida real, sim, né? No mundo aqui, né? Em que a gente está, né? Que não está só na nossa mente, né? Que queriam que eles tivessem sido concretizados, mas que não foram, né? Às vezes aí por determinados fatores, né? E a gente conclui aí, né, que o Freud ele propõe, né, ele propôs, na verdade, né, um novo conceito aí de ser humano, né, que é um ser humano com uma racionalidade imperfeita, né? Então reconhece o ser humano como um ser racional, né, como na modernidade, né, já dizia-se, né, mas com uma racionalidade imperfeita, né, que nós somos guiados aí por esses impulsos, né, do nosso inconsciente, né? Nós somos guiados aí por esse id. Então não podemos dizer que somos seres 100% racionais, né? Que é incorreto a gente dizer, por exemplo, né, que o homem é mais racional do que a mulher, né? A mulher é muito mais emotiva. Está tudo errado, né? Porque todos nós, né, temos esse inconsciente, temos esse impulso aí, né? Então a gente tem uma área, né, racional, mas, né, muito do nosso comportamento, coisas que a gente não consegue explicar, vem aí desses impulsos internos, né, inconsciente nosso, tá? Então, reconhece a importância dos afetos, né, no desenvolvimento cognitivo e social e na personalidade aí do indivíduo, tá? Então, finalizando, né, eu já me delonguei aqui demais, o homem é um ser racional, mas com uma racionalidade imperfeita, né, porque nós somos temos comportamentos aí frutos, né, do inconsciente, tá? Bom, gente, eu me despeço aí de vocês, tá? Espero que ao longo, né, de todas essas aulas aí eu tenha conseguido passar um mínimo de conteúdo aí para vocês. O ideal, né, seria a gente, né, estar, né, em sala de aula. Eu adoro o espaço, né, de sala de aula. E então, eu estou aqui à disposição mesmo, né, que eu terminando esse curso aí, né, vocês têm o meu contato, né, pode vir aqui no canal, pode mandar aí a mensagem, né, no WhatsApp, né, esses vídeos, apesar de estarem, né, públicos aí no YouTube, são voltados aí para vocês, né, meus alunos aí do Camila Viana, né, e vocês que acompanharam todas as aulas até aqui, eu espero, né, que, sinceramente, vocês obtenham, né, o sucesso aí desejado na prova do Enem, né, de alcançar o curso aí do interesse de vocês, tá? E que eu tenha contribuído de alguma forma aí para esse sucesso, né, para essa nova fase aí da vida de vocês, tá bom? Então, contem comigo aí, um grande abraço, né, sempre tiverem alguma dúvida, alguma sugestão aí também, estou sempre ouvidos, né? Estou sempre aí disposto a escutar também, né? E não só falar, tá? Então, tchauzinho aí, bons estudos, fiquem com Deus, um abraço.